Olá, você está assistindo o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura e, por que não, também da literatura aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje um programa especial, nós vamos falar sobre memorização. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Fernando Gasparetto, ele que é professor universitário e especialista em memória e memorização. Obrigado pela presença aqui, Fernando. Muito obrigado, fico feliz, honrado com o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal. O Fernando ele esteve aí entre as 20 mentes mais brilhantes em 2013, em um programa da National Geographic, e expondo aí um pouco desse talento que ele tem com memorização. Fernando, como que começou essa sua aptidão, ou quando você descobriu que tinha esse talento, ou será que é um aprendizado ao longo dos anos? Conta um pouquinho pra gente. Tudo bem. Bom, eu acredito que isso tudo remeta à nossa infância, né? Então, desde quando eu era pequenininho, a gente vai treinando a nossa memória, brincando. A criança ela é muito criativa. Tanto que eu dou curso de memorização, ensino técnica, e se você me perguntasse quem que aprende mais rápido, se o adulto ou se a criança, 1 milhão de vezes na frente a criança. Porque a criança ela é muito criativa, ela não tem limites, ela brinca muito com a imaginação e memorizar tem a ver com essa questão. Memorizar é imaginar, é criar coisas na sua mente, é criar associações entre os arquivos no teu cérebro. Então, meu pai, ele teve contato com algumas equipes que vieram de fora do país, ensinando algumas técnicas que na época, no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, eram assim, diferenciais e revolucionárias, não havia nada por aqui no período. Ele foi treinado por essas equipes, depois veio a fazer parte de uma equipe que se firmou, formaram uma empresa, ele fez sociedade com uma pessoa, depois formou a empresa dele. E aí ele passou a viver disso. Meu pai foi formado em ciências físicas e biológicas, mas depois deixou de dar aula disso e começou a só trabalhar com treinamentos na área de memorização, estudo. Então, obviamente que eu, desde a minha infância, meu pai ia dando as dicas, ia dando os toques, falava assim, memoriza assim, faz assim, estuda desse jeito. E eu ia pegando, né? Então, eu já tinha uma facilidade, graças a Deus. Você já começou cobaia, então, do seu pai, nessa experiência? Em certo aspecto, sim, porque ele foi me dando as dicas e eu não sabia muito o que era técnico ou não, porque eu vinha fazer curso mesmo com meu pai, ele falou, vamos fazer um curso comigo, eu já era adolescente, mas eu já brincava com algumas coisas que meu pai falava, para falar, faz assim, faz assado, né? E eu fui desenvolvendo, e eu, graças a Deus, sempre fui bom aluno, eu tive um estímulo também, como eu dou aula de literatura também, para o ensino médio, eu gosto de dizer que, claro que eu vou incentivar aqui para todo mundo, leitura é essencial, leitura é primordial, ler é um dos principais exercícios, se você não quer nunca ter problema de memória, leia sempre, leia diariamente, então eu procuro na medida do possível estimular a leitura dos alunos, e os meus alunos sabem que eu sempre conto que eu tive a sorte de que quando eu era pequeno, isso com certeza estimulou minha memória também, a TV, a única TV que nós tínhamos naquela época em casa, queimou, e foi bem no período que eu estava aprendendo a ler. Então meu pai conversou com a minha mãe e falou, vamos deixar sem TV, vamos deixar sem televisão. O que você acha? Minha mãe concordou, nós ficamos mais de 2 anos sem televisão. Então assim, qual era a minha diversão? Você deve ter feito um bem danado. Foi fantástico. Apesar que nós estamos na televisão, mas assim, sabemos o quanto esse meio... Hoje eu assisto, curto, participo e tal, mas naquele período foi essencial para mim, por quê? Meu pai é professor, minha mãe também tem formação como professora, tinha um monte de livro em casa, não tinha televisão, eu brincava com meus irmãos e quando eu não estava brincando com meus irmãos, eu lia. Então, meu pai, a minha diversão era, o que você quer ganhar, Fernando? Meus tios perguntavam, livro. Meu pai me levava em sebo, eu ia, comprava livro, aí descobri lugares que trocavam livro, eu quero trocar meus livros, quero trocar os gibis, tudo que aparecia para ler eu lia. Então, quando voltou a televisão, eu preservei o hábito, eu continuei gostando da ler, porque eu já tinha descoberto o prazer da leitura. Meus irmãos não leem tanto quanto eu, porque quando voltou a TV, já ficaram na frente da TV. Porque hoje em dia a nossa sociedade e as crianças, adolescentes e tal, eles preferem tudo mais mastigadinho, né? E o que você tem na televisão, no cinema, que também gosto demais, é minha paixão, eu sou apaixonado por cinema, por filme, por séries de televisão. Então, eu gosto demais disso, mas a informação é um pouco mais mastigada. Então, hoje eu procuro incentivar meu aluno a buscar aquelas informações mais detalhadas. A maioria das séries de televisão ou dos filmes são adaptações literárias. Então, e aí, você já leu? Não, nem sabia que tinha livro disso. Leia para você ver o quanto que, se você gosta da história, o quanto que a história vai se tornar mais interessante, porque tem muito mais detalhes, riqueza de detalhes e tal.
Então, desde pequeno, lendo, isso já estimulou um absurdo a minha memória. As dicas que meu pai dava, melhor ainda. Quando meu pai falou, vamos fazer um curso e tal, comecei a pegar o jeito, meu pai me convidou a dar umas aulinhas, a tentar fazer alguma coisa, eu fazia teatro na época, ele falou, vamos, te incentivo, vai memorizando, faz e tal, vou te ensinar a fazer umas palestras, a dar umas aulinhas sobre isso. Eu fui pegando, né? Então... Legal. E fala um pouquinho, para quem ainda não sabe especificamente, como a gente pode definir a memória? O que seria a memória das pessoas, isso que é tão importante aí, então, que às vezes o namorado, o marido esquece o data de casamento e toma porrada da mulher quando chega em casa. Eu vou até revelar que a minha esposa é o contrário. Minha esposa geralmente, ela não lembra de todas as datas. E eu falo lá em casa, eu brinco que eu gosto, eu acho importante memorizar as datas, né? Então, agora... Mas você dá um desconto que ninguém precisa ser igual a você. Sim, não, mas a esposa tinha que ganhar. Semana passada eu falei, parabéns, amor. Por quê? Hoje é o dia de aniversário do nosso noivado. Eu falei assim, não, agora a gente casou já, é só contar a data do casamento. Eu não posso esquecer a data do casamento. Porque eu falo, data do nosso namoro, aniversário de namoro, aniversário de noivado. Então eu gosto de guardar as datas. Como que é o nome da sua esposa? É Simone. Simone, puxando a sua orelha aqui na televisão. Então, não, esse negócio de memorizar faz parte da vida, né? Mas memória é guardar informações, armazenar informações. O nosso cérebro é como se fosse um computador. Na verdade, é um computador que existe, foi criado a partir dos estudos e das observações. O computador mais perfeito que inventaram. É o computador mais incrível que existe, o mais rápido, o mais potente, o que tem HD, a maior HD. Existe um profissional que escreve também sobre memória, que ele fala que o mínimo de memória que todo mundo com certeza tem é equivalente a 11.641 gigabytes de memória. Então, isso seria o mínimo, já é bastante. Mas ele fala assim, a maioria das pessoas tem mais de 1.100.000 gigabytes de memória. É 100 vezes esse valor que ele estimula, né? A partir de um cálculo que se faz científico aí. Então, e ainda assim, uma publicação científica uma vez falou que a gente precisaria de uns 500 anos para ocupar todo o espaço que a gente tem de memória. E ainda assim, como ninguém que a gente conhece viveu 500 anos, provavelmente a nossa memória se adaptaria a isso, aprenderia a condensar a informação, mais ou menos como acontece no computador quando você faz aquela desfragmentação e tal. Então, todos nós, uma coisa importante para todo mundo entender, todos nós temos uma memória incrível, potente, o nosso cérebro é incrível. Tá? Então, o nosso cérebro armazena informações. Nem sempre eu me lembro delas porque o meu cérebro ele tem um sistema de classificação ou categorização. Escolher o que é importante e o que não é tão importante. Às vezes uma informação importante você perde porque é como se fosse uma espécie de um código que você aplica no computador ou um comando que você dê para dizer que aquela informação é prioritária. Às vezes você dá o código errado para o seu computador. Sim. E aí, às vezes, o pessoal que estuda e fala, esqueço tudo. Eu tive aula hoje, amanhã já esqueci. Tá dando o comando errado. Porque é outras informações que a gente não esquece. E, às vezes eu brinco, o aluno fala assim, você passou na esquina e estava tocando uma música no bar. Você achou aquela música horrível, mas aí a música eu vou uma vez não sai da cabeça. Eu falei, por quê? Porque tem uma artimanha de memória aí. Porque por algum motivo aquela artimanha funcionou para que aquele comando de preserve essa informação ficasse. Aí você é atormentado por aquela música. Tá? Propaganda, quem trabalha com propaganda sabe que há certas estratégias que são utilizadas, porque e o slogan tem que ser assim. O slogan, preferencialmente, você tem que ter uma brincadeira, uma rima, né, um jogo de som. Ali, né? Por quê? Para ficar. Se colocar música, melhor ainda, porque aí a música a pessoa não vai esquecer. Né? Então, até encadeamento de palavras a gente vê em algumas propagandas que o pessoal usa uma brincadeira de encadeamento de palavras para a pessoa guardar até os ingredientes de um lanche, os ingredientes de um chocolate, por exemplo. Então, memória é guardar informações e, não me esqueci, eu havia comentado com você antes da gravação, que um professor uma vez me cobrou, falou, mas não é só isso, não é só guardar informações, então é guardar e lembrar. Então, a capacidade que todos nós temos de guardar informações, arquivar essas informações e depois lembrar delas, saber como recuperar essa informação, é o que seria a definição completa de memória. Legal. E professor, e quando que o senhor viu que, em um determinado momento, aquilo que a início era um hobby, de repente, que aquilo poderia ser uma especialização, que você poderia se aprofundar nisso? Como que foi isso? Então, na verdade, na minha história é curioso. Eu acredito muito, né, eu sei que nem todos acreditam, mas eu acredito muito em Deus. Então,
eu sempre procurei colocar a minha vida nas mãos de Deus e pedir para Ele direcionar isso. Direcionar a minha vida para aquilo que fosse melhor para a minha vida, para o plano que Ele tem para mim. Então, tanto que, como é que eu me tornei professor, por exemplo? Quando eu era mais jovem, eu sabia que eu queria ser muitas coisas. Até por isso que eu fiz escola de teatro. Eu fiz 3 anos de teatro. E ainda, efetivamente, eu busco estar sempre participando de alguma produção. Sempre que tem algum grupo, eu procuro me aproximar aqui na região. Tal, porque eu gosto de fazer isso, gosto de fazer arte. E como ator eu sabia que eu podia viver vários personagens, então eu poderia fazer várias coisas, eu poderia ser médico, advogado e tal, porque na vida, né, real eu não tenho, possivelmente, eu não teria tempo hábil para ser tudo que eu gostaria de ser. Mas tinha uma coisa que eu não queria ser, professor. Então eu sabia que eu queria ser um monte de coisa, menos professor. E meu pai uma vez me fez um convite para eu ir para Fortaleza, disse que precisava de alguém para ajudar. Ele falou, você já fez teatro, você pode decorar um texto, você consegue, você já tem umas noções, já te ensinei a trabalhar com memória. Então você pode, imagina, né, que eu estou te convidando para participar. Na época eu me formei técnico gráfico, então eu estagiava na área gráfica. Ele falou, larga disso e vamos ganhar um pouquinho mais, eu vou te pagar bem mais, você vai dar umas aulinhas por aí, depois larga isso. Né? Faz como se fosse uma peça de teatro, se prepara para a peça, faz laboratório, pesquisa, seja professor por um tempo, ganhe dinheiro, compre o seu carro, depois você larga. Aí isso já faz 18 anos, então eu nunca mais larguei, porque eu descobri que eu tinha um quê com essa questão de ser professor, que eu tinha uma certa habilidade que eu fui desenvolvendo, né? Então, aí a memorização acabou sendo consequência também, porque meu pai me convidou a dar aulas nessa área, a ensinar técnicas de memorização, de aprendizagem, de comunicação, e eu fui tomando gosto. Aí, podemos dizer, surgiu a possibilidade de eu participar do programa. Era uma coisa que eu buscava assim, eu ficava pensando que havia várias pessoas nessa área que eram pessoas mais bem-sucedidas porque já tinham aparecido na mídia, na televisão. E eu não tinha tido essa oportunidade. E quando surgiu a possibilidade, eu não fui nem atrás, eu recebi uma ligação, alguém viu meu site, perguntou se eu fazia demonstração de memória, falou, eu sou da Endemol Brasil. Eu falei, Endemol? Você é Big Brother, eu sabia que tinha a ver com Big Brother. Eu falei, não tem nada a ver. Aí falou, não, a gente está produzindo um programa para a National Geographic. Bacana, você quer participar? Eu falei, quero. Não, você vai fazer uns testes para ver se a National Geographic te aprova e tal, porque a gente tem vários selecionados. Você quer participar dos testes? Eu falei, quero. E aí é brincadeira, você viu? Aí, porque assim, se torna um hobby? Se torna. Como eu gosto muito de cinema, eu acabei eu mesmo propondo para eles, vamos fazer alguma coisa com estava porque eu já tinha acabado de memorizar os ganhadores do Oscar, desde 1929 até na época 2013. Eu fiz isso brincando, eu não estava fazendo por algum motivo específico. Então eu falei, eu gosto de cinema, vou guardar. Né? Então fiz. Quando eles ligaram, eu falei, vamos fazer isso? Mas tem que ser mais. Aí foi o desafio. Porque eu mesmo, a gente sempre, acho que quando é desafio, esse negócio, a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não. Isso é legal, né? Mas eu não digo não. Tem que... Eu falo isso para os meus alunos, para todo mundo, pessoal, eu dou aula de comunicação também. O pessoal que tem medo de falar em público, por exemplo, você tem que enfrentar. Porque todo mundo é capaz de se desenvolver e aprender a desenvolver essa habilidade de falar em público. E fugir do medo nunca vai levar a lugar nenhum, né? Só vai adiar a conclusão de um problema. A gente nunca vai se sentir preparado. A verdade é a seguinte, eu sou professora há 18 anos, toda vez que eu vou dar aula em algum lugar que eu nunca dei aula, toda vez que eu vou pegar uma turma na faculdade que é uma turma nova, dá frio na barriga, você fica com aquele... E agora? Que bom, né? Será que vão gostar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou convencer de que eu sou um bom professor? Será que eu vou esquecer a matéria? Não, isso aí você não tem esse problema. Não, espero que não. Pode até acontecer, mas espero que não. Né? Então, ele fala assim, enfrenta, que é desafio, a gente não deve dizer não. Porque, na pior das hipóteses, se não der certo, tudo bem, mas eu não vou poder dizer que eu não vou me arrepender por não ter feito. Né? Puxa, disseram, vai lá que tem uma oportunidade, eu nem fui. Muita gente, concurso público é um exemplo disso. Né? Muita gente, existe uma estatística de que 30% das pessoas que se inscrevem para concurso público, 30% dessas pessoas todas, elas nem vão na prova, nem vão participar lá. Por quê? Porque não acabaram se preparando tão bem. Já desistiu no meio do caminho. Aí ficaram inseguras, deu aquele aperto no dia, às vezes desiste no dia. Mas não vou. Eu não vou passar mesmo, então não vou. Né? E nunca se sabe. Minha irmã é uma experiência. O exemplo, né? Minha irmã, aconteceu isso no dia. Vai apanhar quando chegar em casa, hein? Não, mas minha irmã é um exemplo positivo. Porque minha irmã, ela é concursada da Prefeitura de Guarulhos. Ela nunca tinha prestado concurso público. Então nós demos umas dicas, meu irmão incentivou muito, porque meu irmão já prestou vários concursos, e a gente ficou no pé dela. No dia em que ela ia prestar,
acho que eu não vou. Ligou pro meu irmão, ligou pro meu pai, falou assim, não, vai. E pro pessoal de casa não achar que a gente combinou aqui? Pode não passar, nada. não passou. O não, meu pai sempre me ensinou uma foi coisa o que eu melhor achei ator de interessante. Ele fala assim, 1970? o não você já tem. Então você vai lá, se fala não, e se fala não? O não já é. Agora, e se falar sim? E se der certo? Se você não tentar, não vai saber, né? No caso da minha irmã, ela é concursada e passou nesse primeiro concurso. Legal. E ela quase não foi. E aí nessa estágio, 30% das pessoas nem vão. A gente tem que enfrentar. A gente fala assim, é desafio? Vamos. Então eu encarei esse negócio do programa, falei assim, o filme eu guardei já. Não, mas agora você tem que guardar todos os ganhadores, melhor ator, melhor atriz, direção, roteiro adaptado. Será que eu consigo? Eu fiz uma contagem, porque eu tinha que saber o nome dos filmes, dos atores, porque se fosse só isso ia dar... até no National Geographic eles divulgaram 510 informações no total. Mas juntando com o nome dos filmes, de cada participação de ator, etc., eu calculei mais de 1.200 informações. Falei, meu Deus, num primeiro momento eles me deram um prazo de 1 mês, é que depois adiou, atrasou, deu uma questão de aluguel lá da onde eles iam fazer, né? Eu ia falar, vamos fazer um breve intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho conversando? Vamos. Só para o pessoal tomar uma água em casa. Programa Contraplano, falando hoje um programa especial sobre memorização, trazendo o professor Fernando Gasparetto, falando um pouquinho aí dos poderes da memória. Programa Contraplano, voltamos daqui a pouquinho. E para o pessoal de casa não achar que a gente combinou aqui, nada, quem foi o melhor ator de 1970? 70, deixa eu ver se eu não me esqueço. Porque 70 quem ganhou o filme foi Perdidos na Noite.